Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto pro teu coração. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já para rapidinho, aperta aí no sininho para que você se inscreva e receba as nossas notificações. E vamos à palavra de Deus. Nós estamos numa série chamada Cicatrizes de Guerra. E essa série se refere a quais são as consequências quando nós passamos por algum processo que Deus permitiu que nós passemos. O famoso deserto, ou vale, ou enfim, você passou por uma circunstância, por uma situação difícil, seja de meses, de anos, um processo que te ensinou muitas coisas. Normalmente, quais são as cicatrizes desses processos? É sobre isso que a gente está falando. Sobre a semana passada nós falamos sobre as cicatrizes que Paulo teve logo depois de todos os processos que ele passou, principalmente quando ele estava ali prestes a morrer, prestes a ser decapitado. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre outra parte da história bíblica que nos ensina muito sobre algumas cicatrizes da guerra. E eu diria até que é a principal cicatriz que uma guerra ou um processo de Deus deixa nas nossas vidas, que é a fé. A fé é a principal cicatriz de guerra que nós adquirimos ou aumentamos, elevamos o nível da fé depois que nós passamos por algum tipo de processo que Deus nos permite passar. Por quê, Vitor? Primeiro, porque no meio de um processo, normalmente é o momento onde você se aproxima, se aconchega mais a Deus. São em meio a situações difíceis que nós nos aproximamos mais de Deus. São no meio das tempestades que nós nos aproximamos mais de Deus. Mas atentemos a um ponto. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então não basta apenas você procurar, apenas você querer, você tem que buscar, você tem que ouvir, você tem que de fato se entregar, mergulhar nas profundezas de Deus para que você consiga de fato aumentar, elevar o nível da sua fé. E muita gente, inclusive, confunde. Existe uma passagem muito famosa onde Jesus fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos mover uma montanha. Na prática, isso foi uma tradução que apenas a NVI fez errada, que na verdade a tradução original lá do grego, na verdade não era o tamanho da fé, mas era assim como um grão de mostarda. Então, se você tem uma fé como um grão de mostarda, você pode mover uma montanha. Então, na verdade, Jesus não estava falando que com qualquer fé a gente pode fazer qualquer coisa. Não. Jesus está falando que com fé nós podemos fazer qualquer coisa, mas nós precisamos sim elevar o nosso nível de fé. E esse nível de fé ele é elevado através de algumas coisas, como ouvir a palavra de Deus, mas também com processos. Através de processos nós começamos a aprender como elevar a nossa fé. Vamos entender um pouquinho sobre algumas coisas que a Bíblia diz sobre fé. Primeiro vamos lá em Hebreus 11, capítulo 1. Abra comigo se você puder, vamos ler 11:1 e depois 11:6, tá? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, basicamente, a fé é termos certeza por coisas que nós ainda não vemos. Ou seja, não vemos por olhos naturais, mas temos a convicção por olhos sobrenaturais, ou seja, olhos espirituais. Então, muita gente às vezes vê pessoas dando passos de fé e veem essas pessoas e pensam: nossa, essa pessoa está dando um passo no escuro, ela está dando um passo às cegas. Não sei se você já fez isso alguma vez na tua vida. Eu já tomei alguns passos de fé que algumas pessoas ao meu redor olhando me falaram: Vitor, esse passo que você está dando é um passo maluco, é um passo louco, é um passo que literalmente você não sabe o dia do amanhã, mas eu estava com a plena convicção de que Deus tinha mandado eu dar aquele passo. Então, se Deus mandou, quem será contra? Então, eu dei o passo e depois Deus colocou o chão para que ele fosse o sobrenatural quando eu agi no natural. E é assim que acontece na nossa vida. Hebreus 11, capítulo 6, fala o seguinte, ó: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ou seja, se nós não tivermos fé e se nós não buscarmos elevar o nível da nossa fé, nós não conseguimos agradar a Deus. E se não conseguimos agradar a Deus, nós não conseguimos entender muitas coisas do que Deus também tem para nós. Então, nós precisamos entender os princípios da fé. Um dos princípios é o ouvir, outro princípio é se aproximar dele, principalmente no meio de circunstâncias difíceis, e entender como nós podemos usar a nossa fé. Usar a fé, eu acho que é um dos principais artifícios de um cristão. Por quê? Porque às vezes nós temos uma fé, só que nós não exercemos a fé. E exercer a fé, muitas das vezes, como eu acabei de citar, você dar um passo no natural, mesmo sem entender como vai ser ainda a consequência, mas guiado pela direção de Deus, tendo certeza
certeza de que Deus colocará o chão, de que Deus te dará o próximo passo. E muitas vezes, como o Espírito Santo de Deus e como Deus em geral, ele é muito relacional, e eu já falei isso aqui sobre um outro vídeo, depois eu até deixo o link desse vídeo, como Deus ele é muito relacional, ele muitas vezes não nos mostra o plano todo, ele nos mostra por frame. Então ele mostra uma parte do filme e aí ele quer que nós demos um passo. E aí eu dou esse passo, ele me mostra outra parte, aí eu vou e entendo o próximo passo. Então muitas das vezes você quer entender o plano completo para agir. Só que na verdade Deus só quer que você tome uma pequena atitude. É como uma escada, que Deus te dá a ordem de subir um degrau. E você sobe um degrau e ele te mostra o passo do próximo degrau. E você sobe o próximo, e você sobe o próximo. Você ainda não sabe qual é o tamanho total dessa escada. Você ainda não sabe quanto tempo você vai levar até o final dessa escada. Mas se você não subir o primeiro degrau, você não vai experimentar o que a fé pode te proporcionar. Vitor, legal, entendi, beleza, eu entendi que isso é uma consequência, é um processo que acontece depois que eu passo por alguma circunstância difícil. Mas, e depois disso? E como eu entendo se eu realmente estou exercendo fé, se eu entendo a minha fé? Primeiro passo. Uma das coisas mais fáceis para você entender um conceito é você entender o que é antagônico a ele. Então, o que é antagônico à fé, para que você entenda se você está praticando isso? A incredulidade. A incredulidade é uma das coisas que mais abate, que mais reduz a tua fé. Então você às vezes acha que tem fé, mas se em alguma circunstância você está tendo incredulidade, no meio dessa incredulidade você pode estar acabando com a sua fé. Vamos entender um pouco mais sobre incredulidade? Então vamos para Hebreus capítulo 3, versículo 7. Hebreus 3, 7. Vamos lá. Advertência contra a incredulidade. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconheceram os meus caminhos. Essa passagem aqui, Deus está se referindo a um momento onde o povo estava lá no deserto, na época de Moisés. Lembra quando Moisés liderou o povo por 40 anos no deserto? E durante aquela época, Deus dava o maná para que o povo comesse todo dia. Deus guiava o povo através de fontes de fogo, fontes de luz que vinham dos céus. E Deus guiava o povo através da direção que eles precisavam ir. Só que, mesmo diante de tantas circunstâncias, como por exemplo abrir o mar, isso também aconteceu nessa época, quando Deus abriu o mar vermelho na frente de Moisés, quando os egípcios estavam chegando atrás dele. Então, no meio de tudo isso que o povo tinha acabado de vivenciar, acabado de ver, ou seja, eles tinham experimentado muitos milagres, eles tinham experimentado muitas coisas através da fé que eles tinham, mas mesmo assim, quando eles chegaram à Terra Prometida, eles tiveram muitas incredulidades. Como, por exemplo, quando eles mandaram os 12 espias, você deve conhecer essa história. A Bíblia diz que Moisés na época mandou 12 espias, e dos 12 espias que foram, quando eles voltaram, 10 tinham um testemunho totalmente negativo sobre a cidade. Eles falaram, não, realmente é bom, emana leite e mel, mas assim, tem gigante, tem dor, tem fome, tem muita coisa negativa, tem guerra, então não recomendo que nós entremos ali. Enquanto 2, Josué e Caleb, tiveram um testemunho positivo e falaram, gente, pelo amor de Deus, foi Deus quem prometeu essa terra a nós. E de fato ela emana leite e mel. Então todas as circunstâncias contrárias que possam de fato existir nela, tudo isso Deus vai resolver, porque se foi Deus quem prometeu, é Ele quem vai resolver. Então Josué e Caleb foram os únicos dos 12 que entraram naquela terra prometida, porque eles não foram incrédulos, ou seja, eles tiveram fé, eles acreditaram, eles tiveram fé no que Deus já tinha prometido. Isso acontece o tempo todo nas nossas vidas. E diante de circunstâncias, quando nós acabamos de passar por um processo, nós normalmente temos a fé lá no talo. A nossa fé vai lá em cima, a gente ganha energia. Por quê? Porque a gente passou por um processo e a gente viveu um milagre de Deus. A gente viu, nós fomos testemunhas vivas de um milagre de Deus. Isso acontece quando nós somos essa testemunha. Isso acontece quando nós vemos a testemunha de um familiar, de um amigo próximo. Quando nós vemos que alguém viveu um milagre de Deus, a nossa fé eleva, a nossa fé expande, a nossa fé aumenta. Mas quando nós pensamos às vezes em outras situações para nós mesmos que Deus já prometeu, nós pensamos, não, mas peraí, mas para eu chegar naquilo ali, eu vou ter que ter mais dinheiro, eu vou ter que ter mais ajuda, eu vou ter que entender mais sobre aquele assunto, e nós começamos a colocar obstáculos, quando Deus já prometeu. Então se Deus prometeu, Deus vai prover todos os recursos necessários. Se o que falta para o projeto que Deus te deu é dinheiro, Ele vai te dar. Se o que falta para o que Deus te deu é conhecimento,
conhecimento, ele vai te dar conhecimento, ou alguém que tem esse conhecimento. Quando, por exemplo, Deus quis levantar Moisés e Moisés falou que não podia falar, o que Deus fez? Colocou alguém do lado dele, que era Arão, que poderia falar. Então, se Deus te deu essa promessa, se Deus já te deu uma direção, fique firme e tenha fé. Não seja incrédulo. Isso é uma das maiores cicatrizes que uma guerra pode gerar em você. Tenha o teu nível de fé lá no alto, e quando ele começar a cair, entenda, você está sendo incrédulo em alguma coisa. Volte, recupere a jornada, reveja onde você se perdeu e reencontre a fé que expandiu o seu direcionamento com Deus. Amém? Tenha fé e fique firme. Deus vai prover. Amém, amados? Semana que vem teremos mais um vídeo dando sequência à nossa série Cicatrizes de Guerra. Antes de finalizar, vamos fazer a nossa oração. Feche seus olhos onde você puder, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te entregamos, Pai, as nossas vidas, te entregamos tudo que temos e tudo que somos, Pai. E te pedimos, aumenta o nível da nossa fé, Pai. Expande a nossa fé. Nos ajuda, nos dá ferramentas, nos dá estratégias para que nós possamos aumentar a nossa fé. Nós repreendemos toda a incredulidade, Pai, da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Até semana que vem.